Então é um assunto que não é muito usual, não tem tanta matéria quanto foi falado aqui nos últimos, mas todos os princípios se aplicam, principalmente na normatização legiferante aí da Receita Federal, que cria e recria e interpreta da forma que quer diversas normas. Então, eu vou iniciar, vou dividir rapidamente aqui aspectos normativos, conceito, definição legal, e algumas normas que se aplicam, aspectos práticos, para você se obter alfandegamento, se manter alfandegado, e uma jurisprudência, que é muito escassa, e o que acontece normalmente de conflitos. Inicialmente, longe de querer definir, já até indico para vocês que no livro atual, que a coordenação do Dr. Demes está lançando hoje, existem definições primorosas. Então, só para iniciar, o que é o território aduaneiro? Deixa eu até voltar alguns aqui, que é interessante ver. Esse aqui é o porto de... Esse é o porto de São Francisco do Sul. Essa área aqui, uma parte dela é zona primária. Aqui já é secundária, mesmo estando muito perto. Já aqui em Paranaguá, que é muito maior, existem diversos terminais graneleiros, a zona primária é muito maior. E aqui no fim tem o terminal de containers. Normalmente os terminais graneleiros são ligados por tubos, corredores de exportação denominados, que também são alfandegados. Então, o território aduaneiro compreende todo o território nacional e a jurisdição dos serviços aduaneiros, então, pode ser exercida em todos esses locais, tanto nas zonas primárias quanto nas zonas secundárias. Aqui uma definição breve, que a zona primária são as faixas internas de portos, aeroportos, recintos e locais habilitados nas fronteiras terrestres, bem como na hora que se efetua uma operação de carga e descarga ou embarque e desembarque de passageiros. Uma ligação direta com o exterior. E na zona secundária é a área que compreende todo o resto do território aduaneiro, sendo que nesses locais podem existir recintos alfandegados, como entrepostos aduaneiros, portos secos e outros locais. Então, o que é o alfandegamento? Antes de qualquer coisa, de se poder importar, de fazer DI, você tem que estar alfandegado. Então, para você fazer para o regular estacionamento ou trânsito de veículos procedentes do exterior, ou a ele destinados, embarque, desembarque ou trânsito de viajantes, procedentes do exterior ou a ele destinados, movimentação, armazenagem, despacho aduaneiro, inclusive sob regime aduaneiro especial, bens de viajante procedentes do exterior, muito comum nos aeroportos, hoje em dia até tem muito esses cruzeiros internacionais, e alguns locais era completamente desorganizado, não tinha nenhum controle do que se trazia desses cruzeiros que iam ou vão para o Caribe, para outros países. Então, na verdade, o alfandegamento ele se faz necessário tanto em locais de zona primária, quanto para as zonas secundárias, onde ocorrer a movimentação de carga. Regime especial, etc. Aqui a definição da norma da Receita Federal principal sobre o tema. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, é uma autorização por parte da Secretaria da Receita Federal. Aqui esse artigo 9 é do regulamento aduaneiro. E também, após esse artigo, vocês vão ver, então, alguns requisitos, principalmente operacionais e técnicos, para se alfandegar, que são o sistema de controle de monitoramento e vigilância e sistema de controle de acesso de pessoas, veículos, cargas e afins. A partir disso surgem muitas normas, e muitas normas que não são nem portarias, nem ordens de serviço, são atos declaratórios conjuntos, normas tecnológicas, uma norma que eu vou mostrar para vocês que o anexo dela tem 54 páginas, só em itens para cumprimento, auditoria de sistemas. Por que o alfandegamento acho que ainda não é tão famoso? Antigamente era muito mais fácil obter o alfandegamento. Você ia tranquilamente lá à própria empresa, apresentava os documentos, uma planta, tal, explicava como é que ia ser o sistema, e ia ganhar o alfandegamento. De uma década para cá, isso vem se endurecendo. Cada vez mais as normas vêm se tornando mais rígidas e a Receita Federal vem cobrando muito mais qualidade e segurança física e aduaneira dos terminais. Duas razões. Primeiro, o 11 de setembro, após isso, em 2001, veio o ISPS Code, que todos os portos correm atrás, é uma auditoria para ter um mínimo de segurança, todo mundo tem que ter. Navios que venham de outros locais que não têm ISPS Code têm problemas tremendos para estacionar. É a Sesportos que faz, com portos, é uma comissão formada por Receita Federal, Polícia Federal, ANTAC, Capitania dos Portos, enfim. E o 2... Por que é importante alfandegar e ter um lugar rígido, com rigidez e organização? É um movimento internacional, até de raiz histórica da globalização, principalmente nos países mais tradicionais do comércio exterior,
o qual o Brasil não é, mas ele quer se tornar, né, ele está mais famoso e, ao mesmo tempo, os países de primeiro mundo, ou mesmo os asiáticos, que é que as mercadorias circulem mais livremente, sem óbices, como se fosse um canal verde permanente, digamos assim. Mas desde que isso você tenha um controle aduaneiro efetivo, de excelência, e com uma eficiência logística, que você não fique travando. Não adianta você ter uma superestrutura tecnológica que o container desça rapidamente, mas vai ficar parado 2 meses num procedimento de fiscalização, como estamos falando aqui. Então, a gente sabe que isso, tá, na teoria, é o que quer ser atingido, que tudo possa circular mais livremente, como no Canal Verde, desde que os terminais tenham condições, mas nós sabemos que acaba esbarrando na burocracia aduaneira tão bem já explorada pelo Felipe, pela Clarissa, e até no Ciscoserve, como a gente viu, que também não é brincadeira. E principalmente no caso do alfandegamento, hoje o maior problema que os terminais vêm tendo é a burocracia tecnológica, principalmente para a adequação dos sistemas de software. E aí, em relação às normas, tem diversas, de 12.350, 10.833, a portaria, mas aqui começa, esse é um grande exemplo de burocracia tecnológica, o ADE Coana Cotec 02 de 2003. Que foi criado em 2003, é como se o legislador, não o legislador, mas o normatizador da Coana Cotec, ele criou como que os sistemas devem ser até em detalhes do tipo, se o sistema me dá uma tabela, o nome do motorista tem que vir antes do CPF, e se não tiver isso, está descumprido, isso vai ter problema na auditoria de sistemas. Então, é meio que uma norma utópica, onde praticamente nenhum software se adapta, a empresa já tem um software que controla o financeiro, que controla o acesso de pessoas, que controla as cargas, e nada disso normalmente vai servir. E ela tem que se reestruturar toda. Então, essa norma de regência ela foi enrijecendo, e antigamente, principalmente no setor de granéis, era mais fácil. Essa norma, na verdade, ela tem um artigo muito específico aqui, não se aplica a terminais graneleiros, mas isso simplesmente é ignorado pelas alfândegas, e que aplicam para terminais graneleiros. Então, na esfera administrativa, dificilmente você vai escapar, porque tem a famosa auditoria de sistemas, tanto previamente a você ter o alfandegamento, quanto anualmente ou até de 3 em 3 anos. Então, vamos agora partir para os aspectos práticos, né? Você normalmente ganhou uma concessão, uma permissão no Porto Seco, ou tem um local, é porto concedido, ou um aeroporto. Então, você, após ter a habilitação no tráfego internacional, você vai em busca do alfandegamento e vai até a unidade da Receita Federal competente da jurisdição. Normalmente, em zonas primárias, é uma alfândega. A alfândega da Receita Federal do Brasil em São Francisco do Sul, a alfândega de Santos, a alfândega de Paranaguá. Em cada uma delas, elas também têm portarias próprias. Então, aí você vê o emaranhado. Tem uma portaria muito complicada em Paranaguá, que é a 57 de 2010, que até hoje gera muitos problemas nos terminais, muitas penalidades. Ou quando você vai fazer no Porto Seco, pode ser uma delegacia também. A grande diferença, e que daí destoa muito da questão do tributário, que você vai para uma delegacia de julgamento, quem analisa tem já um trânsito específico, processos assim mesmo que você recorra, e você nunca vai parar no CARF, segue totalmente outro caminho. Tem uma definição interessante do livro do professor Breda, que ele dá o conceito do que seria realmente o direito aduaneiro, ainda que ele tenha muita similaridade com o tributário e alguns princípios em preste, ele é diferente. Então, nesse caso, fica bem específico. Então, primeiro você vai protocolar um pedido, elencando diversos documentos, plantas técnicas, laudo de arqueação pelo Inmetro ou por órgão credenciado pelo Inmetro. Você vai precisar, primeiramente, de uma equipe multidisciplinar. Você não pode ser leniente com a questão da documentação, não pode só ficar conversando com o fiscal, tem que protocolar, tem que dizer o que você está fazendo, qual norma que você está cumprindo, porque são diversos, tanto da parte técnica quanto formal. Não estou falando só de certidões, estou falando de diversos memoriais descritivos das obras, o fluxo de veículos. E aí pode chegar lá no final e demorar um tempo, não pode alfandegar porque não tem assinatura de um engenheiro credenciado pelo Inmetro, ou porque não tem o laudo do Inmetro. Enfim, e aí após isso, que vai ter toda a vistoria da primeira instância, digamos assim, que é a alfândega do local, e vai fazer vistorias técnicas, e vai fazer avaliação prévia dos sistemas, a norma diz em avaliação prévia dos sistemas informatizados, mas atualmente vocês já estão pedindo auditoria de sistemas completo, que eu vou explicar daqui a pouco. E tudo isso, depois, se tiver saneado, tendo sido relatado pelo deferimento do alfandegamento ou não, ele vai subir para a superintendência.
da região fiscal específica. Aqui em São Paulo, 8ª. Em São Paulo, no caso do Sul, a 9ª. A superintendência fica em Curitiba, é Santa Catarina e Paraná. Então e aí vai para um órgão que são as divisões de administração aduaneira. Isso está no regimento da Receita Federal. Todos os órgãos, todas as regiões fiscais chamam assim. Nesse órgão, realmente, tem profissionais muito capacitados com alto conhecimento das normas, mas, ainda assim, muito formalismo para se obter. Se tudo totalmente aprovado, vai seguir pela chancela do superintendente da região fiscal, que assim vai emitir o ato declaratório de alfandegamento e, a partir daí, vai estar liberado o trânsito de mercadorias, etc. Um caso interessante que eu também trabalhei foi o Porto de Itapoá, que é o porto mais moderno do Brasil, com instalações. Ele foi construído, foi primeiro aquele porto privado, então teve todo um projeto, ele já foi feito pensando na segurança, portainer, tudo muito rápido, em câmeras, etc. E chegou lá em cima e começou a vir os detalhes, por causa de algumas normas técnicas, que eles instalaram as melhores câmeras que ele tinha, o fornecedor deles, no caso, que daí tinha uma que falava assim, não, mas tinha que ser fumê. A própria empresa falou assim, não, a gente não faz fumê porque a imagem é pior. Ah, não, então ficou travado por um tempo o alfandegamento por causa de um detalhismo nesse sentido, a burocracia tecnológica. Então, essa questão de atender às normas vem ficando complicado, porque quem já era alfandegado tem até o prazo da concessão, ela lá para frente, mas anualmente, então, está passando por auditorias, vem sendo penalizado, e quem quer renovar o alfandegamento, porque muitas vezes você tinha um contrato de servidão de passagem, para passar uma esteira, e quando se venceu aquilo, você tem que se realfandegar. E aí quais são os principais problemas? Sistema de monitoramento e vigilância, exigências técnicas algumas vezes incompatíveis. Eles determinam alguns padrões de linguagem para os softwares, que falam padrão ONVIF, que para muitos especialistas na área falam, eu poderia usar pelo menos 3 outros tipos de padrão de linguagem que ficaria na mesa, mas sem razoabilidade e proporcionalidade, a gente bate muito isso, todos os princípios que a Clarissa falou tão bem, não são levados em conta nessas normas técnicas. Então, é a burocracia tecnológica. Esse ADE 28 de 2010 ainda é fácil atender. Agora, realmente, o 02 de 2003, que é o controle de acesso, como disse, utópico, tem que reiniciar tudo, isso demora muito tempo para você fazer um sistema, integrar tudo. Muitas vezes, o sistema de controle de pessoas não tem como você tem padrões diferentes, não tem como você integrar. O sistema do financeiro, o sistema da carga. Então, não adianta você ter um software muito bom, ele vai ter que ser feito com base naquela norma e tudo integrado. Então, na verdade, o Estado faz uma indução não econômica na economia, né, o que pode ser mais grave. Uma indução econômica ainda tem uma razão. Então, força a ser um software quando tem questões aqui nesse ADE 02 de 2003 que poderia substituir por outra forma, que não faria diferença para o controle aduaneiro. Mas está essa briga. E aí, no procedimento, como a gente disse, ocorrerão verificações dos documentos, vistoria em loco, e pode ser necessária auditoria de sistemas. Essa auditoria de sistemas, IN 682/2006, é muito detalhada, os laudos periciais saem com mais de 100 páginas, no mínimo, com aquele outro anexo. Algumas coisas, os próprios auditores podem ter interpretação diferente, a empresa fica travada por causa daquilo. E após alfandegados, você vai ter que fazer isso anualmente ou período de 3 anos. E caso não esteja em conformidade, por questões assim, com detalhes técnicos, como eu disse para vocês, emite tabelas, se o CPF tiver antes do nome do motorista, o auditor, que é uma empresa habilitada, ele é assistente técnico da Receita Federal. Existem apenas 6 ou 7 empresas habilitadas, isso está no sítio da Receita Federal, para fazer esse tipo de auditoria. Então, além de custosa, muito tempo. E o fator tempo para terminais desse tipo se eles não podem funcionar. E, além disso, o terminal não estando alfandegado, uma questão muito importante para granéis, é que, quando você remete os seus granéis soja, principalmente para terminais alfandegados, fica tudo suspenso, ICMS, ninguém precisa recolher. Se você não tem um terminal alfandegado para remeter, você vai ter que recolher, ele vai se acreditar de ICMS sem nunca conseguir utilizar desse crédito. Enfim, é algo muito sério não estar alfandegado, um armazém, graneireiro principalmente. E aí, depois do alfandegamento, quem se alfandega ou quem é alfandegado ainda ganha um presente, que é uma taxa, ou melhor, não é uma taxa, se for ver pela questão jurídica mesmo, que é o Fundaf, que é o Fundo de Aparelhamento, que é mais de R$17 mil por mês. Mas isso, vocês podem ficar tranquilamente, a Associação Brasileira de Terminais Portuários já há muito tempo tem uma tese tributária e consegue
Ainda não há decisão de mérito nos tribunais superiores, mas que ele não tem natureza tributária, então não pode ser cobrado, porque é criado via instrução normativa. É outra coisa. Então, o que acontece de conflitos aí para o meio mais jurídico, como eu falei para vocês? Não pode ser leniente e desorganizado com a documentação. Tem que estar sendo informado, porque se chegar lá na frente e você tiver que passar por uma auditoria, e que vai demorar muito tempo para você conseguir abrir, reabrir, ou voltar a operar normalmente, vai ser muito importante essa parte burocrática, o preenchimento. E a gente sabe como são os clientes, muitas vezes, vou fazer uma planta que tem que ser do engenheiro. E se for a planta aqui do rapaz, do técnico? Não, isso vai dar problema. Então, além da equipe multidisciplinar, tem que ter uma pré-auditoria da nossa parte jurídica também, para estar fazendo eles cumprirem estritamente o que tem nas normas, que são muitas. Então, o que começa a acontecer previamente à concessão do alfandegamento? Exigências adicionais da fiscalização, muda o fiscal, ou o fiscal cria uma coisa, ele já pediu todos os documentos que ele queria adicional e chega aos 45 segundos do tempo e pede mais. Dúvidas da própria fiscalização do que uma norma técnica diz, o próprio auditor ele não sabe, o próprio auditor fiscal não sabe, enquanto o auditor desses temas, que é um terceiro, pode explicar, mas isso não é uma interpretação de um funcionário público. Exigência de documentos de outros órgãos, como a manifestação da Anvisa, manifestação do MAPA, enfim, diversos outros que fica difícil obter. E a diferença gritante de interpretações entre as alfândegas de uma própria região e entre as regiões fiscais. Então, cada local tem uma norma, como eu disse para vocês, tem normas das próprias alfândegas que são extensas e extremamente detalhadas. Acho que hoje em dia a de Paranaguá é a mais famosa e muito detalhada. Então, começa a se ter um conflito de pressionar pelo tempo, de querer demonstrar que está tudo cumprido, inicia esse conflito. Posteriormente, de infração após a auditoria. Descumprimento ou mera irregularidade. Eu estou falando de autos de infração que não são embasados nem em normas de CTN, de classificação fiscal, naquela norma técnica, de se a tabela não responde de um jeito, se o sistema, por trás do sistema. E esses autos de infração, que são somente indicados na Lei 10.833, são de advertência, suspensão e até cancelamento do alfandegamento. E multa também. Advertência, pode falar, advertência é uma bobeira. Não é. Se a pessoa toma uma advertência e dentro de um ano ela toma outra, ela já fica suspensa. Um cancelamento de alfandegamento também pode ter um efeito catastrófico, não só para o controlador da empresa, como para toda uma comunidade local, em portos pequenos, como São Francisco do Sul, por exemplo. Uma empresa emprega muita gente. Não pode parar, além do que a necessidade nossa de escoamento, que a gente sabe que é precário. Então, eu vou mostrar exemplos de jurisprudência que eu tive oportunidade de trabalhar, olha a complexidade disso, como é que a gente vai explicar isso para um juiz desembargador. Então, se a gente for muito para o lado técnico, o sistema tem que ser assim, o nosso sistema está assim, então cumpre, aí que vai ser mais difícil ele entender. Então, tem que realmente ir para os princípios, todos os princípios que já foram citados aí, principalmente proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, legalidade, motivação do ato administrativo. Outra coisa, até fazer um pontuamento, o doutor Eduardo já levantou hoje, acho que pode ser uma bandeira para o ano que vem, é a forma com que os advogados são tratados nas alfândegas, nos recintos aduaneiros. Muitas vezes não atendidos, simplesmente ignorados, então as prerrogativas estão bastante esquecidas e a forma, principalmente nessa questão de alfandegamento, que não tem uma construção nem de jurisprudência administrativa, muito menos judicial. Diferente no classificação fiscal, que a discussão já está mais elevada, já tem mais um juridicismo na questão. E até questões mais sensíveis, que quando ocorrem lacrações de terminais ou desalfandegamentos, podem acontecer suspeitas ou, eventualmente, operações no âmbito penal, e aí a própria alfândega já mistura as esferas e vai lá, porque pode estar acontecendo uma perícia judicial. E aí isso, catastrófico, um terminal parado, tanto para o controlador quanto para a própria sociedade. Um exemplo em Paranaguá foram filas intermináveis de caminhões que ficaram na estrada. As filas estavam quase 50 quilômetros na época do escoamento da safra de soja. Então é uma coisa muito sensível. E como eu disse, quando você recebe uma auto de infração, não são as delegacias de julgamento que julgam. Primeiro, a comissão de alfandegamento, que é formada nas alfândegas, ela vai
dá o auto de infração, você vai defender ele em primeira instância, vai ser o inspetor-chefe da alfândega. E depois você tem o recurso administrativo, que vai para a superintendência, com relatoria da Diana, que são aqueles órgãos especializados. Então, a última instância administrativa vai ser o superintendente. Caso você queira ou consiga levar até a Coana, quem sabe, não é uma norma muito específica que trata disso, mas foge do tema. E a jurisprudência é muito escassa, porque o assunto é muito técnico, como eu disse, vem sendo enrijecido de uns anos para cá, não é algo que tem tradição. Antigamente as empresas se alfandegavam mais rápido, hoje em dia muitos problemas vêm surgindo, muitas dificuldades. Então, vou citar 2 casos aqui judicial. Em sede administrativa, já teve um auto de infração de cancelamento, que a gente conseguiu derrubar, mas ficou suspenso o cancelamento, mas demorou mais de 1 ano para julgar. Mas a superintendência foi muito criteriosa e acatou os argumentos jurídicos, principalmente de uma norma que nem se aplicava. E 2 casos judiciais que chegaram no TRF4, que é dessa região fiscal, 9ª região fiscal, Santa Catarina, que tem uma tradição muito grande na área portuária, né? Hoje em dia eles têm 1, 2, 3, 4 portos lá, então é bastante coisa. Então, após intenso debate e tentar em sede de agravo, primeira instância não concedem, simplesmente, como a gente falou que preferiu não se manifestar, mas foi para o tribunal em decisões monocráticas. As juízas, as desembargadoras acabaram tendo uma interpretação muito razoável e proporcional no sentido, essa medida, no caso a suspensão de um alfandegamento, que traz consequências, como diz, até danosas para os produtores que não conseguem suspender seus tributos, essa medida evitará os significativos prejuízos que a suspensão da atividade alfandegada acarretaria não só para o próprio, a questão a gente não está tratando só para o próprio, mas também para os produtores que armazenam seus grãos, e, em última instância, para a economia e a atividade exportadora brasileira. Então, muito importante a lucidez que teve nessa decisão. Não é uma questão de defender meramente uma questão muito maior. E aqui também num outro, que foi questão de lacração, bastante sensível, que gerou filas intermináveis. Então, ela vem, falou, até que publicado. Então, qual que era a ideia ali? Ia demorar muito tempo para se alfandegar ainda. A empresa vinha já há 1 ano cumprindo os itens, diversos itens, tinha que instalar torniquetes, inúmeras câmeras, sistemas, centro de processamento de dados de última geração, diversos outros detalhes da norma, e estava fazendo, mas foi lacrada. Ainda ia demorar, porque estava no meio de uma auditoria. Quando tem auditoria de sistemas, no mínimo vai 3 meses, até ter o laudo. Mais, aí você ganha mais um prazo, 90 a 120 dias para cumprir. Então, imagina, 6 meses um terminal parado. Então, ela entendeu que seria viável aguardar, se manter fazendo as modificações com uma certa supervisão de alguma autoridade mais pública. Então, ela decide que essa peculiar realidade, cotejada com a notória circunstância de ser a capacidade operacional portuária brasileira incontroversamente deficitária, quando confrontado com o volume nacional de importação e exportação, então, interesse público latente, e ainda mais precária quando confrontado com a situação dos países europeus, nórdicos e mesmo asiáticos, que é aquela explicação que eu dei do movimento, pelas mercadorias circularem mais livremente. Da possibilidade de deferir em parte a pretendida tutela. Nesse ela não deu pelo 273, ela deu pelo Poder Geral de Tutela. Enfim, essa foi outra jurisprudência. Eu consegui apresentar os principais aspectos aqui e tentei ser o mais breve também, até pelo longidão do tempo. Mas isso é um assunto vasto, tem muito mais coisa para se falar, cada caso tem detalhes, tem que ser visto com cuidado, até para se auxiliar a empresa a cumprir as normas, ainda que elas sejam descabidas ou não. E eu fico à disposição qualquer dúvida, se alguém tiver algum questionamento pontual agora, ou posteriormente aí no coquetel, agradecendo a vocês, a comissão, e teria isso. Esse é o meu recado palestra de hoje.